Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma terça-feira, mais uma rodada do projeto Trabalho em Debate. E uma rodada muito especial, porque a pergunta dessa semana vai para ninguém mais, ninguém menos do que Rodolfo Pamplona Filho. Aquele que coordena esse projeto comigo e com Yuri, buscando trazer para cada um de vocês, toda terça-feira, um conteúdo extraordinário a partir da participação de todos os professores e professoras que compõem esse projeto. Rodolfo, a responsabilidade civil do empregador pelo fato de seus empregados contraírem a Covid é a pergunta que todo mundo quer encontrar resposta desde o início da pandemia, pois a oportunidade chegou. Corre lá no perfil desse cara maravilhoso chamado Rodolfo Pamplona Filho e confira a resposta. Beijo no coração de vocês. E hoje serei eu que eu vou responder a seguinte pergunta. Há alguma responsabilidade civil do empregador pelo fato de seus empregados contraírem a Covid-19? Essa é uma questão que nesse período de pandemia eu já respondi diversas vezes. Sabe, eu abri a minha agenda nesse período de pandemia e fiz mais de 400 lives, porque a ideia de estar isolado e ter a oportunidade de interagir, desde ministros a estudantes de direito, para que a gente possa apresentar talvez a nossa solidariedade num período de tantas incertezas, foi um caminho que eu escolhi, seguindo uma máxima de Mahatma Gandhi, de que quem não vive para servir, não serve para viver. E eu busquei servir através desses meios, esclarecendo dúvidas. E o que acontece? Eu vi que essa é uma das perguntas que mais me fizeram, seja em seminários, seja em lives e até hoje. E eu achei que me parece que era muito interessante ter um vídeo longo aqui no meu perfil respondendo essa questão, talvez de uma forma mais definitiva e abrangente. E aqui a gente precisa explicar um pouco a ideia de responsabilidade civil do empregador. Por quê? Porque nós temos um sistema brasileiro que, em função de danos sofridos pelo empregado, já traz em si uma securitização do risco. Todo empregador, ao pagar o seu INSS, ao fazer o recolhimento do INSS de seus empregados, ele paga um seguro de acidente de trabalho nessa função. É um seguro obrigatório dentro de um dirigismo contratual que foi estabelecido pela nossa legislação. Esse seguro é justamente em função da ideia de infortunística, ou seja, um empregado sofreu um determinado acidente, está acometido de uma determinada doença que tenha ocorrido em função do trabalho, e para que ele não fique desamparado, já é estabelecido pela lei um seguro. Perceba que na origem desta ideia, nós tínhamos um campo de indenização civil somente, em que o empregador custeava, pagava, indenizava os empregados pelos danos que eles sofriam. E houve uma estatização desse risco no primeiro momento com um contrato obrigatório. Só que isso não excluía a ideia de responsabilidade civil do empregador quando ele tivesse uma situação de dolo ou culpa. Então é preciso entender que é isso que está garantido na Constituição de 88, com fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, seguro contra acidente do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo ou culpa. E essa menção a dolo ou culpa diz respeito, eu costumo explicar para os meus alunos que é quase uma figura de linguagem, é uma metonímia, é usar a parte pelo todo, é usar a referência a dolo ou culpa como quase como uma identificação, sem excluir a responsabilidade civil do empregador. Essa é a ideia.
Ou seja, nós temos um seguro obrigatório para que nenhum empregado, né, fique desamparado no caso de uma doença ocupacional, de um acidente do trabalho, mas isso sem excluir a responsabilidade civil do empregador. E como é essa responsabilidade civil do empregador? Aqui nós vamos trabalhar com as regras de responsabilidade civil, da teoria geral da responsabilidade civil, que no vigente ordenamento jurídico estão nos artigos 186 e 187, o conceito de ato ilícito e de abuso de direito, e na regra geral de responsabilidade civil, que está no artigo 927. Lá no caput vai dizer aquele que por ato ilícito, aí vai remeter o artigo 186, mas também o abuso de direito, causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a reparar. E o parágrafo único diz: haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar, pela sua própria essência, riscos aos direitos de outrem. Essa é uma questão que as pessoas costumam explicar que é uma responsabilidade civil por uma atividade de risco. Essa não é a melhor expressão. Na verdade, é uma responsabilidade civil objetiva por um risco acentuado da atividade, porque a maior parte das atividades de risco já estão positivadas como de responsabilidade civil objetiva. E a gente precisa entender o sistema brasileiro como um sistema dual. Ainda na vigência do Código Civil de 16, nós poderíamos dizer que a responsabilidade civil subjetiva era a regra e a objetiva era a exceção decorrente de reserva legal. A partir de 2002, nós temos que compreender que, na verdade, há uma regra dual, uma regra de paralelismo de responsabilidade civil subjetiva com objetiva, a depender das circunstâncias de fato. E isso fica evidente não somente pelo parágrafo único do 927, que se fala tanto, mas pela própria menção ao caput 927. Porque lá diz aquele que é por ato ilícito, e fala do 186, mas fala do 187, que é o abuso de direito. E o abuso de direito se resolve por um critério finalístico, ou seja, não se exige elemento anímico no campo do abuso de direito. Então, a responsabilidade civil por abuso de direito também é objetiva. Então, nós vamos verificar, dentro da teoria geral da responsabilidade civil, qual a modalidade de reparação que se vai ter. E numa situação em que a própria Constituição diz que, além do seguro sem trabalho, não se excluirá a indenização no caso de responsabilidade civil, a gente vai ter um direito subjetivo a responder subjetivamente. Isso não é razoável. Na verdade, a matéria, desde a primeira edição desse meu livro aqui atrás, com meu irmão Pablo Estoso Galiano, nós tivemos a oportunidade de defender que haveria a possibilidade, sim, de se reconhecer uma responsabilidade civil objetiva do empregador. Nós nunca dissemos que a responsabilidade civil do empregador é objetiva, mas sim que ela pode ser. E isso, finalmente, em 2019, foi dado o tema 932 do Supremo Tribunal Federal, né? O leading case é o recurso extraordinário 828040, né? Relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, com o reconhecimento da possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho. Feitas essas premissas para a compreensão do tema, aí a gente precisa entender o quê? O que é a Covid-19? É uma pandemia. E no sistema de uma pandemia, nós vamos ter uma aplicação referente à própria noção das doenças endêmicas no campo dos acidentes de trabalho. Sobre esse tema, a matéria está regida infraconstitucionalmente pela Lei 8.213, de 24 de junho de 91, no artigo 20, parágrafo 1º, a linha B, que diz o seguinte: considera-se em trabalho os termos de atividade as seguintes entidades mórbidas, aí fala da doença profissional e da doença do trabalho, e diz: não são considerados como doença do trabalho
a doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ora, nesse ponto, nós temos essa questão referente ao enquadramento da Covid-19 em uma doença pandêmica e que vai se enquadrar na própria figura da doença endêmica. E como é que isso foi regido pelo sistema normativo brasileiro? Na MP 927, né, uma das primeiras previsões normativas sobre isso, houve o artigo 29 que dizia que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ora, esse artigo 29 da MP 927, que no final das contas nem se tornou lei, ela teve a suspensão da eficácia do dispositivo através da ADI 6342, justamente fundamentado no tema da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, na possibilidade de reconhecimento de uma responsabilidade civil objetiva no caso de uma doença endêmica, de uma doença ocupacional, de um acidente de trabalho. Ora, nessas circunstâncias, se foi retirada esse dispositivo que tentava blindar, voltou tudo como dantes ao quartel de Abrantes. Tanto que a MP 1046, que é uma MP 927 2.0, nem trouxe o dispositivo. Para compreender nessas circunstâncias que, de fato, o que é que nós temos? Ora, um empregado contrai a Covid. O simples fato dele contrair a Covid não gera nenhuma responsabilização pelo empregador. É uma situação pandêmica que o enquadramento vai estar na endêmica. Se, porém, for demonstrado que esta contaminação se deu no ambiente de trabalho, ou seja, numa circunstância referente a uma demonstração do nexo de causalidade pela natureza do trabalho, e essa não é uma prova fácil, mas demonstrado que o indivíduo contraiu nessas circunstâncias, haverá sim responsabilidade do empregador. E aí nós vamos ter que verificar o elemento anímico, culpa, verificar nessas circunstâncias o que é que aconteceu, se o empregador descumpriu alguma regra de distanciamento social, da questão do uso de máscaras, de verificar determinadas práticas que possam ter demonstrado um comportamento negligente, ou seja, uma violação a um dever juridicamente tutelado. Nessas circunstâncias, é um dever de cuidado nesse caso. Aí nós vamos pensar numa responsabilização do empregador. Mas pode haver uma responsabilidade civil objetiva com base no tema 932? Pode, mas para isso nós vamos ter que demonstrar também que a atividade desenvolvida pelo empregado tem um risco acentuado. Perceba, viver é um risco. Todos nós estamos numa situação de risco de contrair a Covid, mas aqueles que trabalham diretamente no combate à Covid, ou seja, que numa determinada circunstância já trabalham com um potencial de contágio, um percentual, uma possibilidade de contágio muito maior do que os demais trabalhadores, esse talvez possa se enquadrar no tema 932. Parece-nos que é uma hipótese para pensar nos trabalhadores na atividade médica, aí pensando aqui a minha homenagem aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares de enfermagem, que estão na frente de batalha no combate dessa guerra terrível, silenciosa e mortal que estamos nesse combate. E aí,
parece-nos que podemos, sim, falar não somente na demonstração do nexo causal, mas também na abstração do elemento anímico culpa. E aí haverá responsabilidade civil do empregador. Por qual dano? Aí é outra questão. É preciso demonstrar os danos, porque não é somente a ideia de contrair a Covid. É preciso verificar quais foram as repercussões. Ele teve uma determinada sequela, é só e somente só porque contraiu. Há pessoas que acabam desenvolvendo a Covid, mas não tem maiores sintomas, são assintomáticos, então é preciso verificar esses elementos. É possível ainda discutir até danos por ricochete, quando nós pensamos em um indivíduo contrair, ser assintomático e acabar transmitindo à sua família. Há várias outras questões que podem se desdobrar no tema da responsabilidade civil pela Covid.